Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai ao lar dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, através das figuras que detêm o poder no país. Muitas vezes temos trazido membros do Poder Judiciário, ministros do Supremo, do STJ, desembargadores do Estado de São Paulo, federais, do Trabalho. E hoje temos o privilégio de termos um caríssimo amigo, temos muitos pontos em comuns, e que é corregedor do maior tribunal do mundo. O Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo. Não há nenhum tribunal com 359 desembargadores, que tem que administrar 25% dos 80 milhões de questões que existem no Brasil. E vai ser revelado aqui pelo desembargador Calça diversos outros dados que vão impressionar os nossos telespectadores. E sendo corregedor geral, que tem essa importância, já tive aqui no programa também um corregedor geral, no caso era meu filho, que foi corregedor geral do Tribunal Superior do Trabalho. Tribunal Superior do Trabalho, que é o nosso presidente atual. Está na presidência. E aí ele teve que correr o Brasil inteiro, e eu sei o que representa o trabalho de um corregedor, pelo que ele me contava. Então nós gostaríamos, o desembargador Calça, que o senhor falaremos sobre a sua vida acadêmica no segundo bloco, um pouco o que é a corregedoria no Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja bem, professor, a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, e é da Justiça, não é de Justiça, como muita gente pensa, ela é um órgão do nosso Tribunal de Justiça que tem a função primordial de orientar, fiscalizar, supervisionar e, se for o caso, corrigir os eventuais equívocos que são cometidos no exercício da função jurisdicional. Eu sempre digo aos nossos juízes, e em São Paulo nós temos um número de juízes muito grande, são 2.184 juízes de direito ou juízes de primeiro grau, né? E nós temos aí 56 circunscrições judiciárias, 10 regiões administrativas, 359 desembargadores, como o senhor já adiantou, o número total seriam 360, não é? E 72 mil servidores, no que eu englobo aqueles que são concursados, os conciliadores, os estagiários, não é? E os que são contratados por outras formas de legislação. Então, todos esses juízes de primeiro grau estão sob a jurisdição administrativa da Corregedoria Geral da Justiça. Nós temos dois grandes cargos no Tribunal de Justiça. O primeiro cargo é o presidente, que comanda esse tribunal, que é um tribunal, como dizem os meus amigos do STJ do Supremo, ministro Celso de Mello sempre diz, é um transatlântico, não é? E é um tribunal muito grande mesmo, com números que nos deixam perplexos. Como o senhor mesmo disse, 25% dos processos do nosso país correm no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Que representam 25% de 80 milhões. Exatamente, é um número muito grande, não é? E com esse número de servidores e de magistrados. E que a Corregedoria cuida daquilo que é a função primordial do Tribunal de Justiça, que é a função jurisdicional, a função de dizer o direito. E disso, esses juízes têm que ter contato com os advogados, como Vossa Excelência é advogado, com as próprias partes, com os servidores e, obviamente, cuidando de litígios. Claro. Num palco onde, vamos dizer, o nervosismo é a ordem do dia. Então, o juiz precisa ser muito prudente. E quando há problemas, a Ordem dos Advogados do Brasil, cujo presidente, Dr. Marcos da Costa, é muito amigo meu, ou o Ministério Público, Procurador-Geral da Justiça, Dr. Ismânio, não é? E o Dr. Paulo Afonso Garrido de Paula, nós trabalhamos mais ou menos em conjunto. Muito bom. Para resolver isso. Aliás, é interessante, senhores telespectadores, eu já participei
quando mais jovem, de 3 bancas examinadoras de magistrados, 2 de magistratura federal e uma de magistratura estadual. Ela na magistratura estadual, o senhor deve se lembrar, amigos seus participavam da banca. 2 deles, eu acho que já faleceram, mas que era o Silvio Amaral e o Ari Belfort, e o Márcio Bonilha era o 3º e eu era o 4º examinador. Pela ordem. Né? Era pela ordem. É interessante que no Magistratura Federal, eles têm 2 advogados e 3 desembargadores. Isso. Mas dos advogados, um é indicado pela ordem, mas o outro é escolhido como magistrado, pelos magistrados como professor da carreira acadêmica. Não é? E eu participei uma vez pela ordem, outra vez escolhido pelo próprio tribunal como acadêmico. E os senhores não podem imaginar a dificuldade para ser um magistrado, senhores telespectadores. Os exames duram em torno de 1 ano. São diversas etapas. O exame de oral é um massacre, e aqueles que passam realmente passam depois, são 2.000, 3.000 candidatos para serem aprovados, 20, 30, 50. Basta dizer que na magistratura estadual, pelo menos não sei hoje, mas na época isso foi na década de 90, era para preencher em cada exame 100 vagas e nunca se conseguia preencher as 100 vagas. Continua da mesma forma. Continua da mesma forma. O que vale dizer, vem 3, 4 mil candidatos e não se consegue preencher 100 vagas, tão difícil é o exame. Por isso, o magistrado no Brasil, efetivamente, e em São Paulo, porque eu sempre examinei em São Paulo, o exame é de tal forma severo que quando sai aprovado, sai efetivamente uma bagagem cultural extraordinária. Não é? E o senhor examina o comportamento desses magistrados como corregedor. Não é? Nós temos uma experiência, o senhor é mais vivido do que eu, mas eu já fui de várias bancas pelo lado dos magistrados. Primeiro eu fui examinado, né? E fui examinado por uma banca maravilhosa, e eu lembro aqui de vários, Dr. Bige foi quem me examinou pela ordem. Eu fui conselheiro da ordem quando o Bige era presidente. Dr. Carvalhinho, Carvalho, Dr. Adriano Marrei. O desembargador que foi presidente. Foi presidente. Carvalhinho era muito amigo. Quando eu era Francisco presidente. Tomás de Carvalho me examinou. Dr. Adriano Marrei me examinou. E Dr. Pedro Barbosa Pereira. O Marrei era nós trabalhamos juntos quando ele foi para Santa Casa de Misericórdia, ele foi, inclusive, conselheiro lá. E aí eu era examinado, né? E depois eu participei de 3 bancas de magistratura como magistrado. Como examinador. Já como examinador, né? E é uma experiência muito rica. E na época que o senhor foi da banca, era muito diferente porque quase só paulistas se submetiam aos exames. Já quando eu fui examinador, com grandes magistrados, o Geraldo Pinheiro Franco, meu grande amigo, né? E outros grandes juízes, nós temos hoje um número muito grande de brasileiros de todos os estados. O Nelson Pinheiro Franco... Foi meu examinador também, foi presidente do tribunal. Que foi presidente do tribunal, que era muito amigo. Né? E esses que o senhor falou também, que participaram com o senhor... O senhor do Silvio Amaral, que vinha... Silvio do Amaral, fui assessor dele. Né? E aprendi muito com o Dr. Silvio do Amaral, amigo pessoal. Eu era coordenador do Recursos Extraordinários, convocado como juiz, né? E toda tarde eu despachava com o Dr. Silvio do Amaral, que era o decano do tribunal. E eu era o coordenador do setor de recursos extraordinários. Uma experiência fantástica, que foi quando o STJ foi instalado e foi criado o recurso especial, e o Supremo Tribunal Federal devolveu para São Paulo todos os recursos extraordinários para que os advogados dividissem a matéria infraconstitucional e constitucional, e nós reapreciamos a admissibilidade dos REs e dos RESPs. E eu fui da primeira
leva de juízes que trabalhou nesse mandaram lá setor. pro STJ. Eu tenho 42 anos de magistratura e também já tenho um pouco de história no nosso tribunal. Não, mas... E nós teríamos 2 minutos para esse bloco. Eu vou deixar para o segundo bloco analisar 2 iniciativas suas na Corregedoria que me impressionaram muito. Primeiro é a doação tardia. Nós vamos falar isso no segundo bloco. E depois a sua participação, porque o senhor não é só corregedor do Tribunal de São Paulo. Nesse assunto das adoções, que o senhor tem todo mundo, o senhor hoje dirige o setor internacional, inclusive, do sistema de adoções. Então, nós vamos agora aos nossos comerciais. Depois eu queria que o senhor falasse especificamente, porque realmente é um projeto admirável e de uma inclusão social excepcional, isso que o desembargador Calças está fazendo na Corregedoria. Vamos agora aos nossos comerciais, vamos falar isso no segundo bloco.